A imagem tem um poder de comunicação muito grande. E imagem é justamente algo que o áudio, tipo esse podcast, não tem. Isso vai fazer o episódio ser um verdadeiro desafio para mim e para você. Porque hoje a gente vai falar de fotos, mas eu só vou poder mostrá-las com a minha voz. A gente está viciado em tirar fotos. Será? Quantas fotos você tirou hoje? Faz quanto tempo que você postou a sua última foto no Instagram? E qual foi a última vez que você tirou uma selfie? Bem, enquanto você para e olha o rolo da sua câmera, eu vou falar um pouco sobre um livro que eu li. Susan Sontag é uma escritora e pensadora, uma das grandes do século passado, e ela se debruçou sobre a fotografia nesse livro chamado Sobre a Fotografia. O livro é maravilhoso e cheio de reflexões profundas sobre a nossa relação com a produção e com a leitura de imagens nessa era da reprodução e da comunicação em massa. Uma das coisas que ela diz nesse livro é que hoje existem à nossa volta muito mais imagens pedindo pela nossa atenção. Desde que isso de fotografia começou em 1839, praticamente tudo foi fotografado, ou pelo menos assim parece, ela fala. Tem um trecho ótimo desse livro que eu vou ler aqui para você. A necessidade de confirmar a realidade, de realçar a experiência por meio de fotos, é um consumismo estético em que todos hoje estão viciados. As sociedades industriais transformam seus cidadãos em dependentes de imagens. É a mais irresistível forma de poluição mental. Um pungente anseio de beleza, de um propósito para sondar abaixo da superfície, de uma redenção e celebração do corpo no mundo, todos esses elementos do sentimento erótico são afirmados no prazer que temos com as fotos. Mas outros sentimentos menos liberadores também se expressam. Não seria errado falar de pessoas que têm uma compulsão de fotografar, transformar a experiência em si num modo de ver. Por fim, ter uma experiência se torna idêntico a tirar dela uma foto, e participar de um evento público tende, cada vez mais, a equivaler olhar para ele em forma fotografada. Mallarmé, o mais lógico dos estetas do século XIX, disse que tudo no mundo existe para terminar num livro. Hoje, tudo existe para terminar numa foto. Da mesma forma que a gente olha para imagens antigas e elas têm o poder de contar histórias de outros tempos, as fotos que a gente tira hoje também contam muito sobre nós. Que tipo de história essas fotos aí no rolo da sua câmera e das imagens que a gente cria compulsivamente vão falar sobre a gente no futuro? Não dá para saber como vai ser olhar de um futuro distante para esse exagero de selfies que a gente está criando hoje, então o jeito vai ser olhar um pouco para o passado. Hoje a gente vai voltar em pinturas neoclássicas e nas primeiras fotografias para olhar o ato de fazer retrato pela perspectiva de duas mulheres, de tempos e realidades bem diferentes da nossa. Escolhe uma pose, não se mexe, a gente vai tentar fazer isso em 15 minutos. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. No episódio de hoje, viciadas em retratos. Por um bom período da história da arte, foi raro ver sorrisos nas pinturas. O padrão era de pessoas sérias, olhar penetrante, pensativas. E isso acontecia, em parte, porque ser retratado numa pintura era um grande evento. As pessoas, as ricas, as que podiam pagar por isso, claro, elas colocavam as suas melhores roupas, arrumavam o cabelo e posavam durante horas para um pintor. E uma expressão facial neutra era mais fácil de manter para ser retratada. Mas também era uma questão de estilo. Principalmente na época do neoclássico, os pintores foram influenciados pela estética da antiguidade clássica, em que a beleza era definida pelos padrões greco-romanos, ou seja, o belo era caucasiano. Por isso, as bocas pequenas eram consideradas mais bonitas, mais adequadas. Mas tinha um outro fator por trás da falta de sorriso desse povo europeu e foi o açúcar. O Brasil tem alguma responsabilidade nisso. O açúcar que saía das colônias se espalhava pela Europa, onde esse produto da exploração predatória da terra, do extermínio dos povos nativos e da escravização de pessoas, fez o povo de lá consumir doces loucamente. O auge dessa economia açucareira acabou sendo também a pior época para os dentes na história da humanidade.
O livro A Revolução do Sorriso na Paris do século XVIII, de Colin Jones, fala de uns estudos que foram feitos em arcadas dentárias de esqueletos do século XVII, XVIII e que mostram que a galera daquela época tinha a boca podre. Porque, além da má alimentação, foi uma época antes do desenvolvimento da odontologia e de tecnologias, para cuidar da saúde bucal. E esse foi mais um motivo para as pessoas nos retratos dessa época não mostrarem os dentes. No máximo, terem aquele sorrisinho misterioso de quem peidou. « 1787, Salão de Paris. O sorriso em retratos era tão raro no século XVIII que talvez explique o choque das pessoas nessa exposição, diante dos autorretratos de uma certa artista francesa. A pintora Elisabeth Louise Vigée Lebrun, ou Madame Lebrun, para eu não precisar fazer biquinho toda hora para falar o nome dela, causou um escândalo no meio artístico quando resolveu fazer um autorretrato com um sorriso que é tímido para os nossos padrões brasileiros, mas escandaloso para a sociedade da época, porque mostrava os dentes. Entre os cochichos de quem viu essa exposição, diziam que pessoas de bom gosto e amantes da arte deveriam condenar o sorriso com dentes à mostra. Mas Madame Lebrun não se importou com as críticas, continuou pintando seus selfies sorridentes, até porque esses autorretratos que ela pintavam era a principal forma dela divulgar o trabalho, tipo um portfólio. Era uma época em que existiam pouquíssimas pintoras e quase nenhuma era admitida na Academia Real de Pintura. E por muitos anos a Madame Lebrun não pôde estudar lá, porque o marido dela era negociante de arte e pelas regras da academia você não podia ter nenhuma relação com pessoas da área comercial. Vai saber por quê. E, apesar disso, ela seguiu na profissão de retratista. Foi fazendo seus contatinhos aqui, contatinhos ali, começou a pegar trabalhos para a aristocracia, para os nobres que queriam ser eternizados, e foi assim que ela virou a retratista oficial de ninguém menos que Maria Antonieta. Lebrun era monarquista roxa, era muito chegada numa família real. Tanto que quando a casa caiu para a monarquia na França, ela foi se exilar na Rússia e fez retratos da família da imperatriz Catarina a Grande. A forma que ela se retratava revela também o que ela buscava nos retratos que ela fazia. E ela conseguia mostrar a monarquia, principalmente as mulheres da monarquia, com um ar de leveza, proximidade, até intimidade. E era muito moderno para a época mostrar essa gente poderosa como gente como a gente. Fiquei pensando em como os sorrisos dos autorretratos da Lebrun resumem essa busca dela, que era mostrar alguém aberta, à vontade, mesmo que não fosse algo que as pessoas da época estivessem acostumadas a ver. O início da fotografia imitava a pintura. Tirar uma foto também era um grande evento. As pessoas vestiam suas melhores roupas, também ficavam paradas um tempão, porque as câmeras precisavam de um período longo de exposição, para a luz se fixar na placa metálica. Você sabe que não é nada fácil ficar com um sorriso na cara, ainda mais por 10 minutos. Então as primeiras fotos também eram de pessoas seríssimas. Em geral, mal-humoradas, porque tiveram que ficar numa posição de estátua até ficar com cãibra. A seriedade dessas fotos também era uma questão de falta de intimidade com a câmera. Hoje a gente carrega, câmera no bolso, mas naquela época envolvia equipamentos enormes, placas, processos químicos, então era esquisito, era incômodo, era coisa séria. Então ainda demorou um pouco para os sorrisos começarem a aparecer nas fotos. Enquanto isso, quem estava tirando fotos, mesmo de pessoas sérias, na Inglaterra vitoriana foi uma mulher chamada Julia Margaret Cameron. Ela ganhou da filha e do genro uma câmera, quando ela tinha 48 anos. Desde então, ela virou a doida da fotografia. Era comum ver a Julia andando para lá e para cá com um vestido preto todo manchado dos produtos químicos que ela usava para revelar as fotos, inclusive com o cheiro deles, E ela fazia o seguinte para tirar fotos. Ela transformou a estrutura de um galinheiro lá no terreno dela em um estúdio de fotografia.
onde ela montava os cenários, vestia as pessoas como personagens fantásticos, tipo Lancelot ou Guinevere, e mandava elas ficarem paradas nessa cena de contos de fadas que ela montava, enquanto ela ia lá na câmera e tirava as fotos. Tem um relato de uma dessas modelos contando que Julia colocou uma coroa pesada na cabeça dela e posou a moça como se fosse uma rainha heróica. Né? Falou, fica parada aí! E a Julia era meio bruta, né? Então foi lá pra câmera e começou a exposição. Mas cada minuto que passava, a modelo pensava, ai, não aguento mais, e a coroa escorregando, pesada, aquele torcicolo na nuca, até que no último minuto ela não aguentou e a coroa desabou. A reação da Julia... Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Na verdade, ela só caiu na gargalhada mesmo. E esse é um exemplo de por que a Julia nunca conseguia ajeitar o foco. As fotos dela saíam sempre borradas ou com foco no lugar errado, e ela foi muito criticada por isso. Saiu uma crítica na revista Photographic Journal em 1865, comentando as fotos que a Julia mandou para uma exibição na Escócia. A crítica dizia o seguinte: a senhora Cameron exibe sua série de retratos de celebridades fora de foco. Temos que dar créditos a esta senhora por ousar alguma originalidade, mas às custas de todas as outras qualidades fotográficas. Nessas imagens, tudo que é bom na fotografia foi negligenciado, e todas as deficiências da arte são exibidas com destaque. Lamentamos ter que falar tão severamente sobre os trabalhos de uma dama, mas nos sentimos compelidos a isso, no melhor interesse da arte. Olha que audácia desse povo. Mas o que os colegas fotógrafos da Julia consideravam um erro foi onde ela encontrou o seu estilo. A Julia achava muito bonito aquele efeito da câmera fora de foco. Dava às imagens um aspecto de sonho. Numa dessas fotos datadas de 1867, você vê uma jovem de cabelos longos e soltos, olhar penetrante, metade do rosto imerso nas sombras. Ela é uma das sobrinhas de Julia e se chama Julia Jackson, que foi mãe da escritora Virginia Woolf, de quem eu já falei aqui nesse podcast. Depois dá uma passadinha lá no episódio 11, Cartas para Virginia, porque nessa história, inclusive, a fotografia também aparece. Pois bem, além de ser tia-avó de uma das maiores escritoras do século XX, Julia também conhecia outras figuras importantes daquela época. Ela era amiga do astrônomo John Herschel, que, além de pesquisar nebulosas, descobrir galáxias e investigar raios ultravioleta, ele desenvolveu algumas inovações na área de fotografia. Ele desenvolveu, por exemplo, um processo fotográfico chamado cianótipo, em que os compostos químicos reagem à luz ultravioleta e produzem uma imagem em ciano, em tom de azul. Era um processo simples e barato de reproduzir fotografias naquela época. E John Herschel era tão pioneiro na pesquisa de fotografia que ele foi a primeira pessoa a usar a palavra fotografia. E Julia estava lá, fazendo fotos e tendo influência de um astrônomo. Em uma das cartas que ela mandava para o amigo, ela escreveu assim: "Você foi o meu primeiro professor. Devo a você minhas primeiras experiências e insights." Julia chegou a fotografar o John Herschel e no retrato ele aparece bem sério, o rosto virado assim, de leve. Os olhos claros parecem até de vidro e o olhar dele se perde no horizonte. Os cabelos bem branquinhos aparecem borrados, fora de foco. A assinatura da Julia. Pois é, existe uma foto da pessoa que inventou a palavra fotografia e essa foto foi feita por uma mulher. A ciência diz que nada pode ser mais rápido que a luz. A fotografia não está nem aí. Sai pelo mundo e tenta capturar a luz em forma de arte. Não é lindo poder parar a coisa mais rápida do universo? E então pegar essa luz capturada tal como um Pokémon e fazer ela ficar paradinha para fazer olhos e corações humanos sentirem coisas. Eu acho que isso explica a nossa fascinação em capturar imagens. É a nossa tentativa de ter algum poder sobre a luz. Mas talvez seja algo mais simples que isso. A gente só quer se ver. Porque se você pensar bem, a gente está sempre apontando a câmera para nós mesmos. Para nossa época, nossa cultura, nossa espécie. Toda foto, no fundo, é uma selfie. É um retrato preciso de quem nós somos e de como é viver nesse tempo, nesse lugar, nessa cultura. Mesmo quando a gente não aparece na foto. Para terminar com mais uma citação da Susan Sontag.
A câmera torna a realidade atômica, manipulável e opaca. É uma visão do mundo que nega a inter-relação, a continuidade, mas confere a cada momento o caráter de mistério. Toda foto tem múltiplos significados. De fato, ver algo na forma de uma foto é enfrentar um objeto potencial de fascínio. A sabedoria suprema da imagem fotográfica é dizer: aí está a superfície, agora imagine, ou antes, sinta, intua o que está além, o que deve ser a realidade se ela tem esse aspecto. Fotos, que em si mesmas nada podem explicar, são convites inesgotáveis à dedução, à especulação e à fantasia. No post no meu blog, onde está esse episódio, eu postei alguns dos retratos que eu falei aqui. E na descrição do episódio, onde você está ouvindo, bem, não dá para colocar imagens, né? Mas tem os links dos livros e artigos que eu pesquisei para fazer esse episódio. Se algo te interessou, eu te convido a ler mais, porque em 15 minutos só dá para dar umas pinceladas. E eu gosto de encorajar as pessoas a lerem as fontes, né? Leia as fontes desse podcast ou das coisas que você lê, explora mais o que te interessou, cava mais fundo, porque é assim, inclusive, que eu chego nessas histórias. Essas pesquisas que a gente vai aprofundando, vai nos levando por uns caminhos interessantes, que nem sempre a gente consegue chegar se só vê o que os algoritmos mostram, né? Obrigada, queridas e queridos que apoiam o meu trabalho, que permitem que eu escreva e pesquise e faça episódios como esse. Eu não sou uma pintora renascentista, mas se você gosta do meu podcast, você pode ser meu mecenas e me financiar lá em apoio.alinevalek.com.br ou comprar meus livros e zines em loja.alinevalek.com.br. Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.